Bom, então nós chegamos aqui na nossa antepenúltima semana, nosso panorama do Novo Testamento. Novamente eu deixo aqui a proposta e o objetivo, né? Fica gravado aí para o site, né? Para quem for assistir posteriormente ou assistir de forma não síncrona, né? For vendo não sequencialmente, a proposta e o objetivo dessa disciplina, né? Dessa aula aí de 2 meses da escola bíblica. Basicamente, nós temos visto aqui o panorama mesmo dos livros do Novo Testamento. E nós já passamos aí por, olha, uma caminhada boa, hein? Passamos por grande maioria dos livros aí, e chegamos hoje no dia 15/11, nós vamos estudar Colossenses, 2 Pedro e Judas. Então, 3 livros aí bem importantes dentro do contexto do Novo Testamento. E aí eu encaixei ele aqui dentro daquela nossa proposta de metodologia, né, de dar uma visão um pouco diferente aqui. Então, nessa cruz aí, onde nós já passamos por tantas temáticas, né, eu encaixei Colossenses, 2 Pedro e Judas como a apostasia de Cristo. Não a apostasia do nosso Senhor Jesus Cristo, né, mas aqueles que apostataram da fé que tinham até então no Senhor Jesus Cristo. E aí, quando a gente fala de apostasia, eu destaquei 2 textos aqui, né, são textos separados dos próprios livros que nós vamos ler hoje, né. É claro, novamente, sempre vale esse disclaimer, né, não necessariamente os livros falam somente desse tópico, né, no caso da apostasia, assim como os outros aqui não necessariamente só falam das temáticas apontadas, né. Então, tem outras temáticas de outras vertentes que podem ser estudadas, até porque o texto bíblico ele é muito rico, né? Acho que todos vocês gostam. Pode falar, Denilson. Eu não sei se é intencionalmente, mas não está na tela cheia o slide, né? Não tá? Não. Tá aparecendo, mas não tá na tela cheia. Deixa eu ver como tá aparecendo aqui. Nossa, que esquisito. Vamos tentar mudar aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ah, foi. Ficou melhor assim? Sim. Obrigado. Legal. Uma coisa que então, só voltando. Uma coisa que eu acho legal é que Colossenses ele tem bastante coisa em comum com Efésios e Gálatas, né? Só que acaba até se encaixando em partes diferentes aqui. É verdade. Ele tem algumas coisas similares mesmo. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, que eu acho que a tela... Acho que agora ficou melhor. Mas isso, a proposta, né, dessa divisão aqui, ela não necessariamente quer dizer e significar que os livros só falam desse determinado tema, né? O texto bíblico, ele é tão rico quanto a gente poderia explorar diversas coisas nesses textos, né? Aqui foi só uma proposta para a gente dar uma visão um pouquinho diferente e, quem sabe, achar novos caminhos para estudos, né? E assim por diante. Então, nós aportamos hoje aqui na apostasia de Cristo com esses 3 livros, né? E quando eu falo em apostasia, eu estou destacando aqui dois textos. O primeiro está lá em Colossenses 2,18, que vai dizer assim, né? Que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo use impeças de alcançar o prêmio. E lá em Judas 3, o autor Judas, né, ele vai dizer assim, olha, para a gente batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então eu faço quase como um passo atrás no quesito apostasia, né? A apostasia, por si só, ela tem o significado aqui de estar longe de, né? Você estar afastado, estar separado, é um abandono da fé, é uma renegação, é você
renegar aquilo que até então você tinha adotado como conduta de prática e fé, a vida que você tinha adotado, e você renega isso, você faz uma apostasia, né? Você é um apóstata. E esse significado, eu trouxe esses textos, eu vou até voltar um pouquinho aqui, esse texto de Colossenses e Judas, porque entendo eu que muito antes da apostasia, e é o que a gente vai ver muito aqui na questão de Colossenses, Judas e 2 Pedro, apresenta um pouco sobre a apostasia, mas muito antes que isso, apresenta essa proposta que naquela época já acontecia, e que também nos dias de hoje se apresenta, de nós termos, como Colossenses diz aqui, um impedimento que é criado, quer seja um impedimento com viés intelectual, com viés físico, com viés emocional, e que nos impeça de alcançar o prêmio que é estarmos com Jesus Cristo. E quando eu falo de viés intelectual, emocional, físico, político, pode acontecer também, isso tudo acontece. A gente viu na última aula, né, quando falamos sobre os mártires, né, aqueles que sofrem por conta do evangelho, o quanto eles, não que eles estão expostos, mas o quanto que o impedimento de alcançar o prêmio pode dar uma guinada na vida da pessoa, né? E muitas das vezes esse batalhar diligentemente por essa fé. E essa batalha, ela também tem esse viés que nós vimos na aula passada, de trazer muitas vezes um embate físico, um embate emocional, social, de uma perseguição mais ferrenha, né, daqueles que realmente creem em Jesus Cristo, mas também podem, de certa forma, enfraquecer esses que ali estão e falar assim, opa, começa a visualizar a salvação em Jesus Cristo de uma outra forma e acabam apostatando da fé. Então, quando nós falamos de apostasia, essa renegação, ela não parte tão somente de um dia que a pessoa acorda e fala assim, cansei de ser crente, cansei de ser um cristão, estou apostatando da minha fé. Não, isso muitas vezes é embasado e tem um background ali, né, um pano de fundo de vertentes, de discussões intelectuais, de questões emotivas, emocionais, psicológicas, e tudo aquilo que pode envolver antropologicamente o ser humano, a ponto dele ver o ser humano novamente, ele se vê novamente no centro do universo e não mais Jesus como centro da vida dele. E aí eu separei alguns outros textos aqui que trazem um pouco, e aí fora dos que a gente vai estudar hoje, né, nos livros, mas que trazem um pouco essa ideia de apostasia, né, essa palavra grega apostasia. Lá em 1 Timóteo 4:1 fala que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa expressão abandonarão a fé é a expressão apostasia, né, abandonar a fé. Aí abandona para o quê? Ele abandona para seguir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falsas doutrinas e assim por diante. Tem um autor que acho que eu já comentei com vocês, talvez na primeira ou segunda aula, que é o Bart Ehrman, que ele é o autor mais proeminente, né, estudioso do Novo Testamento, mas ele não é cristão. Ele fala nos livros dele que ele era cristão, ele chegou a fazer seminário para se tornar um pastor, mas em determinado momento ele apostatou da fé, e isso não o impediu de continuar estudando o Novo Testamento, mas não mais como um cristão, e sim como alguém que olhou para as Escrituras tão somente como um livro histórico e abandonou a sua fé. Em Hebreus 10, 37 e 38, e aí o autor de Hebreus ele faz uma citação direta em Abacuque 2, 3 e 4, capítulo 2, 3 e 4 de Abacuque, ele fala assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa ideia de retroceder, né? A apostasia é um retrocesso, né? Então, o autor de Hebreus está falando que em pouco tempo, e aí o Paulo também fala isso, que nos últimos tempos, né? Dá uma ideia aqui temporal para a gente, dentro do nosso Cronos, que
nos últimos tempos alguns abandonaram a fé, e o autor de Hebreus fala que vai vir um tempo, e não vai tardar, que aquele que tem que vir, que é o nosso justiça, virá, e o meu justo viverá pela fé. Mas ele fala, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa ideia de que aquele que dá um passo atrás, que ele dá esse passo que eu comentei atrás, que ele volta, Deus não se compadecerá da sua alma e não se compraz da sua alma, né? E é isso, a ideia da apostasia, ela é complexa. Por quê? E eu nem quero, nem a minha intenção aqui, a intenção não é entrar no... Pode falar, Paulo. Bruto, eu estou vendo um texto aí que você colocou de Hebreus, né? Uhum. Qual é, assim, baseado no que você sabe, por exemplo, o cara que apostata, ele nunca foi salvo, ou ele é um cara salvo? Porque aqui no versículo 39, o autor de Hebreus fala, né, dá a impressão que o cara nunca foi salvo, né? Porque, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Uhum. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, né? Sim. Provavelmente esse pessoal nunca foi salvo, né, Boruto? Até o meu comentário era esse, né, que por mais instigante que seja a temática, né, eu não ia entrar tanto nesse mérito, eu só ia fazer esse breve comentário que você fez agora. Eu já vi autores, né, e até mesmo dentro da igreja, algumas pregações do Fernando, outros mais pastores, né, a dificuldade de você declaradamente falar assim, olha, essa pessoa nunca foi um cristão genuíno, ela nunca foi salva. Agora, a proposta da palavra grega de tratar, de renegar, ela dá um entendimento de que havia ali um traço de salvação, né? É que é difícil a gente falar aí, porque nós partimos até do pressuposto aí da salvação, talvez pegando um pouco da teologia calvinista, de que nós somos salvos pela graça e o amor de Cristo, ele é constrangedor para nós, né? Nós, como é que ele fala na teologia calvinista? É irresistível, né? A irresistível graça. Então, por muitas vezes a gente tem um entendimento que esses que apostataram da fé, eles de fato nunca foram salvos, né? Porque se assim não fosse, talvez havia um desencontro aí das propostas doutrinárias e teológicas do calvinismo, por exemplo, de você fazer parte de uma graça, ser alcançado por uma graça irresistível, né? Porque uma coisa também é o ser um apóstata, outra coisa é você decair, né? Você ter uma falha, você estar em pecado, ser corrigido como filho, né? A Bíblia fala, Deus corrige o filho a quem ama, né? Então, às vezes nós somos corrigidos por falhas, isso não é uma apostasia, né? E é um tema difícil, Paulo. Eu confesso que teremos que gastar talvez um mês, né? Talvez 4 aulas ou até mais tempo aí para discutir melhor essa temática, né? Eu conheço, assim, alguns comentaristas que eu gosto, e, assim, homem sério com Deus, a gente nota que eles têm ponto divergente. Assim, um acha, não, esse é descrente, não, esse não é descrente, é um crente que se desviou, né? Então, acho que no fundo bom, Jesus fala que pelos frutos você conhece a árvore, né? Sim. Mas, no fundo, é só Deus e pode dar a última palavra, né? Eu até tinha tentado separar, mas eu encontrei muita divergência e não encontrei um estudo na igreja brasileira. Era um estudo com os cristãos americanos, mas um estudo do quanto os jovens, ao ingressarem nas universidades, eles acabam apostatando da fé. Então, jovens que foram criados num ambiente religioso, né, cristão, e num contexto de igreja americana, né, onde a religião praticada é o cristianismo,
não o catolicismo como é no Brasil, né? E aí mostra que muitos desses que ingressam nas universidades, né, acabam ficando longe do seio ali da igreja, eles acabam apostatando da fé. Essa é a expressão que os pesquisadores usaram. Mas como eu vi duas pesquisas e vi muitas diferenças, eu acabei não trazendo aqui para a aula para não criar um problema. E também era uma pesquisa americana, né? Eu não sei se alguém tem uma pesquisa brasileira nesse sentido, mas de fato é um tema difícil. É difícil dizer, olha, essa pessoa era um cristão e ela deixou de ser, né? Ou ela abandonou, ela continua sendo. E eu sei que vai ficar gravado aqui, mas eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas no meu ambiente, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente tinha um pastor amigo, né? Amigo da minha família, né? Meus pais eram amigos desse pastor, dessa família, assim, um pastor batista, com 20 anos de ministério, e ele abandonou. Ele falou, não quero mais, largou da esposa. Ele fala assim, eu sei o que é o evangelho, eu tenho os livros comigo, ele ainda conservou os livros de teologia, de tudo que ele estudou, mas ele falou, olha, não quero mais. Eu vi aquele caso muito claro como uma apostasia. Alguém que deliberadamente conhece, é um profundo conhecedor, exerceu ministerialmente o ofício de presbítero, né, de pastor da igreja, conduziu pessoas a Cristo, discipulou por 20 anos, mas aí ele apostatou da fé. Quer seja por uma questão na área moral, na área sexual, por qualquer outra que seja, né, mas ele acabou apostatando. É difícil pensar que essa pessoa, por 20 anos, né, vamos dizer, só o tempo de pastoreio, né, fora o tempo de seminário, fora o tempo de juventude na igreja, ele não foi cristão, né? É duro pensar nisso, né? Remontar 20, 25 anos para trás e afirmar categoricamente que essa pessoa nunca foi um cristão. Mas ele, deliberadamente, ele saiu da igreja e ele vive hoje com outra pessoa. Foi uma situação muito triste, assim, para nossa família ter acompanhado tudo isso, né, como amigos. As filhas dele e os filhos, né, são amigos nossos até hoje, né, a gente percebe isso. Então, para colocar a fogueira, Paulo, nessa questão de como é difícil, né, a gente fazer uma afirmação muito categórica, né, do que é o... Então... Certo? Sim, se eu posso fazer um adendo aí, eu venho de igreja pentecostal, de soteriologia arminiana, e eu tinha mesmo essa ideia da perca de salvação em relação à apostasia e tudo mais. Só que tem uma coisa que me fez mudar a minha visão quanto a isso, que Efésios 1 fala sobre a eleição de Deus antes da fundação do mundo, que o Senhor já conhecia suas ovelhas antes da fundação do mundo. Uhum. Também aparece em Mateus 7, quando as pessoas falam diante de Deus, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. O Senhor diz, nunca vos conheci, aparta-vos de mim. Então, são sempre dois grupos, aqueles que Deus conhece antes da fundação do mundo e aqueles que Deus nunca conheceu. Não era aqueles que Deus conheceu por um tempo e depois deixou de conhecer e se apostatou. Sim. Eu tinha esse raciocínio em relação à apostasia, exato, mas também Jesus, ele fala, né, que ninguém as arrebatará, que Jesus é o bom pastor, e ninguém arrebatará suas ovelhas da mão dele. E Romanos 8 fala, nem mesmo o porvir, nem mesmo o futuro pode me arrebatar da mão dele. Então eu sempre tive esse medo da perca de salvação, mas quando eu vi Romanos 8 dizendo que nem o futuro pode me tirar do amor de Deus, então nem o futuro pode... Eu não preciso ter medo do futuro com respeito à apostasia, porque o próprio Deus vai me garantir essa própria salvação. Uhum. Aí a gente tem que tentar de alguma forma, e não só historicamente, para entender o que Paulo estava falando em Timóteo, o que o autor de Hebreus estava falando, mas também nos dias de hoje tentar entender quem são esses apóstolos, né? É algo... Paulo fala, né, que alguns fizeram muito mal para ele, né, enquanto ele estava preso, e dá a entender que é um pouco desses que apostataram da fé, né? Agora eu não lembro o nome dos personagens exatamente aqui, mas ele fala que alguns lhe causaram muito... Demas. Demas, são uns nomes um pouquinho difíceis. Uns nomes difíceis, né? Mas é difícil, gente. Olha, eu confesso que eu entendo, e os textos que vocês levantarem,
tanto o Adenilson quanto o Paulo, né? Mas, como eu disse, é difícil a gente trazer tudo isso numa aula só de 1 hora aqui, né? Bom, vamos seguir, senão a gente fica aqui elucubrando os apóstatas, né? Mas aí um resumo básico nosso aí, constante, né? Dos 3 livros que nós vamos estudar hoje, Colossenses, 2 Pedro e Judas. O Adenilson, ele falou que há uma semelhança muito grande de Colossenses e Efésios, eu vou trazer isso um pouquinho também. E você já deve saber, é uma semelhança absurda entre 2 Pedro e Judas, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Então, você tem mais ou menos as datas prováveis aí. Novamente, sempre eu pego do Carlos Oswaldo, para dar uma balizada em termos de data. Acho que é um bom material, um material sério. Também em termos de local onde foi escrito, né? Então, pressupõe aí que Paulo escreveu Colossenses já em Roma. Pedro também estava em Roma. E Judas, que é o meio-irmão de Jesus Cristo, ele estaria provavelmente em Jerusalém. Isso aí é uma dúvida. Judas é um livro complicado, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí são os destinatários, né? A igreja de Colossos, que é a igreja, que aí vocês vão lembrar de Filemon, né? A igreja na cidade de Colossos, onde provavelmente Filemon estava ali, com também Onésimo era parte dessa igreja. E 2 Pedro escreve para os cristãos da Ásia Menor, e Judas é para um grupo muito específico que dá a entender que é um grupo de judeus pelas referências ao Antigo Testamento que ele faz. Ele faz muita ligação com o Antigo Testamento, então dá a entender que provavelmente ele escreve para um grupo muito específico, uma carta muito pautada ali num grupo estritamente de judeus, né, dada o conteúdo da carta. E aí, a primeira que a gente vai estudar hoje aqui é Colossenses. O autor, como eu disse, é Paulo, e aí eu quero deixar com vocês aqui o versículo-chave desse livro, está lá no capítulo 3, o versículo 1 e versículo 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E, de fato, o livro de Colossenses, né, a carta de Paulo escrita à igreja de Colossos, ela tem como o seu ponto principal a primazia de Cristo. É uma carta altamente cristológica, né? Ela traz elementos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, da doutrina da cristologia, que pulsa, né, nessa carta, assim, a forma como Paulo discorre a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né, do servo sofredor, daquele que morreu por nós. E o verso aí para tentar ajudar a gente nos estudos aí é que em Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. E o ponto é de fato esse: promover dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo o suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições com o falso sistema religioso que era ensinado em Colossos. Então, por que essa nova heresia? O que estava surgindo no seio da igreja, além do aspecto dos judaizantes, que era algo recorrente, a gente viu isso em Gálatas, viu isso em outros momentos, o perigo dos judaizantes, do judaísmo tomar conta do seio da igreja, mas começa a gente perceber que é esse perigo de você apostatar da fé através de novas heresias que surgem no seio da igreja. Por isso que lá em Timóteo, né, 4:1, ele fala, né, que apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, né, que são essas heresias. Então, fala muito desse ascetismo, do misticismo, da adoração de anjos e do agnosticismo. A gente percebe que Paulo lida um pouco com isso aqui em Colossenses. É claro que essas palavras, a adoração de anjos aparece, claro, né? A gente até colocou um texto ali sobre isso, que está lá em Colossenses. A palavra ascetismo, misticismo e agnosticismo, elas não aparecem na sua letra fria, essas palavras. Mas ao estudar o texto bíblico, os teólogos, os grandes estudiosos, perceberam esse começo desse começo de heresias que brotavam no seio da igreja, né?
como ponto notável, eu falei que o texto ele é altamente cristológico, né? Ele tem muitos detalhes a respeito da cristologia, que é uma doutrina base, né, pilar da igreja, da igreja. Ao mesmo tempo, não há uma citação direta do Antigo Testamento, o que é muito curioso, porque Paulo ele escrevia sempre citando o Antigo Testamento, mas em Colossenses não há uma citação clara e objetiva do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, tem essa relação muito profunda com Efésios e com Filemon. Efésios, pelas similaridades de alguns textos, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, e Filemon, exatamente porque Filemon morava em Colossos, que era a cidade ali para onde Paulo também escreveu essa carta a Filemon. E essa é uma carta que, diferentemente de algumas outras, ela foi escrita de próprio punho, lá no último versículo, né, do capítulo 4, Paulo fala, a saudação é de próprio punho. Aí você fala assim, mas só a saudação? Dá a entender que não somente a saudação, a saudação final, a despedida. Saudação. Mas a saudação é de próprio punho. A saudação paulina, geralmente, ela acontece... Desculpa. A saudação paulina, geralmente, ela acontece no começo e há uma saudação final, né? Talvez com exceção de Gálatas, onde Paulo ele nem se despede do povo lá, por ser uma carta mais dura. Mas quando Paulo fala que a saudação de próprio punho, até por referência aos outros textos em que ele fala, eu escrevi através de Silvano, olha com que grandes letras vos escrevi, dá a entender que não somente o último versículo é de próprio punho, mas provavelmente até porque ele estava preso, então, e talvez ali não tivesse a possibilidade de contar com um amanuense, mas ele escreve toda a carta aí de próprio punho. Com aplicação, né, para a gente vai ver outras coisas aqui a respeito de Colossenses, mas fica com aplicação para a gente que Cristo é tudo na vida do cristão. Uma vez eu estava conversando com um irmão da igreja, na nossa igreja Batista Fonte, que é o Edson, esposo da Gineusa, e ele fez uma constatação tão simples para mim, assim, a gente estava conversando sobre o surgimento de, isso há 9 anos atrás, né, faz bastante tempo, mas conversando sobre o surgimento de uma igreja evangélica tão complicada, né, no Brasil, e diversas coisas que vêm surgindo, ele falou assim, Bruno, a base da igreja é Cristo. Se não houver uma boa cristologia, uma igreja centrada de fato em Cristo, e se Cristo não for tudo na vida do cristão, isso cai por terra. E aí você tem o surgimento de novas seitas, ainda que com uma roupagem evangélica, você tem o surgimento de grupos que saem do seio da igreja, do ambiente da igreja, para formar outros grupos, porque Cristo deixou de ser tudo na vida do cristão. Então, a gente tem, claro, nesse pilar, a Bíblia como nosso livro de regra e fé, a gente tem a teologia própria, que é a teologia do nosso Deus como base também, mas a cristologia, quem é Cristo para o cristão e como o cristão vê a figura de Cristo, a primazia de Cristo, é isso que determina, de fato, se ele vai conseguir fugir ou não da heresia que pode surgir. E aí, só um contexto da Colossos, né? Colossos ficava no vale do rio Lico, que era próximo a Hierápolis. Isso aí é uma igreja que aparece depois no contexto do Apocalipse. Ela ficava localizada na rota comercial de Éfeso, ao Oriente, e tinha uma indústria têxtil bem conhecida. A cidade teve dias de prosperidade. Heródoto, que era um historiador da época, ele chegou a chamá-la de uma grande cidade. Posteriormente, ela perdeu a importância e foi chamada por Estrabo, um outro historiador que viveu um pouquinho antes de Paulo, de Polisma, que é uma cidadezinha. Talvez perdeu um pouco da rota comercial, e aí o comércio não foi mais pujante, e a cidade deixou de ter a sua importância econômica. É provável que a igreja de Colossos, normalmente igrejas em casas, né? Por isso que a gente, às vezes, associa Filemon, por exemplo, a líder de uma igreja, líder de um grupo, né? Então, eram igrejas de casa, mas a igreja em Colossos ela foi fundada provavelmente por Epáfras, que ele ministrava nas demais igrejas da região. E Epáfras, ele estava na prisão com Paulo, está lá em Filemon 23,
possivelmente em busca de conselho para a situação da igreja em Colossos. Então, ele fala dessa ameaça, não só do ensino judaizante, que fica muito mais evidente no contexto de Gálatas, mas principalmente do surgimento de novas heresias que estavam aparecendo ali. E aqui, talvez, pela salvação paulina final, pode ser que Arquipo, né, ele tenha sido um pastor interino nessa ausência aí de Epáfras, quando foi visitar Paulo em Roma. Um pouquinho do contexto aí da igreja de Colossos, né. E aí que eu falei da similaridade de Efésios, né, o Adenilson cantou essa bola antes, né, e aí eu trouxe esse quadro aqui para a gente olhar um pouquinho, depois fica registrado para vocês, mas rapidamente aqui, como tem uma similaridade muito grande entre entre a carta dos Efésios e a carta aos Colossenses, né. Ao passo que Efésios ele trata a igreja de Cristo, Colossenses ele fala do Cristo da igreja. Efésios fala a igreja como o corpo de Cristo, e Colossenses ele fala um pouco sobre Cristo, que é o cabeça da igreja. É claro que você vai encontrar a referência de Cristo como cabeça lá em Efésios também. Efésios fala dessa posição do crente, né, a gente trouxe aqui, relembrou alguns versículos, né, nós somos eleitos por Deus, né, e Colossenses ele trata mais da primazia de Cristo, de quem Cristo é. Eles falam muito da prática da vida cristã, né, você vai ter alguns elementos de prática, de virtudes, deveres da família, né, que o cristão também tem que ter na igreja de Colossos, né. Então, lá no capítulo 3, a partir do 18, você tem algumas recomendações de Paulo com respeito ao trato ali das pessoas, né, seja esposa, maridos, filhos obedecendo aos pais, pais não irritando os filhos, servos obedecendo aos seus senhores. Isso também aparece em Efésios, né, por isso tem essa similaridade. E aí tem alguns textos, eu não vou passar por todos eles aqui, né, mas tem alguns textos que eles são, se você olhar, eles têm uma correspondência até, muitas vezes, de palavras mesmo, até porque é o mesmo autor, que é Paulo, né, uma correspondência bem interessante aí, para depois observar com mais calma, né, olhar o texto com mais atenção e ver essas referências, é bem interessante. E as duas cartas, elas enfatizam a sabedoria, o conhecimento e a plenitude, e o mistério do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Uma talvez focada mais na unidade da igreja em Cristo, e a outra, que é a nossa carta de hoje, Colossenses, na plenitude em Cristo. E aí, aqui também, novamente, eu não vou falar as heresias que estavam surgindo ali, né, isso aqui valeria uma aula de seitas heresias, que, aliás, tem na igreja, né, deve ter gravado, acho que o Wagner Fonseca, que costuma dar essa aula de seitas heresias. E aí eu peço perdão, que eu sei que eu escrevi doutrinas de forma errada, que eu só vi depois. Eu estava revisitando material ontem, e eu vi que eu escrevi errado, eu escrevi doutrina, mas leia doutrina, por favor. Mas aqui são algumas das doutrinas que apareciam ali. Quando a gente fala de judaísmo, é muito da questão do legalismo, né, que vem surgindo a circuncisão, leis alimentares, e aí quais os ataques que existiam, né, quando você fala do misticismo, né, a autodegradação, a mortificação, a adoração a anjos, visões estáticas, né, e isso atacava a doutrina da união dos crentes com Deus. Então, eu fiz aqui um quadro que não explica toda a questão das heresias, mas ele ajuda um pouco a entender aí, né, o que estava acontecendo naqueles dias. Por exemplo, a questão do ascetismo, né, da abstinência sexual, restrições alimentares, restrições de contato, né, e isso atacava a doutrina da santificação. Então, Epáfras, como pastor daquela igreja em Colossos, estava enfrentando muitos desafios, não só do legalismo daizante, mas de outras coisas que estavam no âmbito da igreja, né. Aqui um mapinha de onde mais ou menos fica Colossos, né, mais ou menos não, da onde fica Colossos, a sua posição aí no mapa que nós temos, e aí o esboço final nosso dessa preciosa carta, né? Você tem uma introdução paulina, ele fala sobre a primazia de Cristo na criação, na redenção, na igreja e na vida cristã, contra as heresias, né? Ele traz aí um panorama bem interessante dessa primazia de Cristo, e Paulo ele traça
os seus pormenores aí em cada um desses tópicos, né? E depois ele fala da prática da primazia de Cristo na vida diária do crente. Então, ao mesmo tempo que ele dá a primazia de Cristo, ele fala que Cristo é o primeiro da igreja, ele é o cabeça da igreja, nele nós existimos, né? Ele coloca isso muito claramente, né? Ele coloca depois as práticas que o crente tem que ter, os deveres do crente, esse despojar, né? E se revestir de uma nova fé, de submeter-se muitas vezes, de orar, de evangelizar, né? Então ele fala no capítulo 4, versículo 2, ó, perseverai na oração, suplicai para que Deus abra a porta da palavra, portai-vos com sabedoria. Então Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele traz uma doutrina cristológica muito profunda, depois ele envereda por práticas que têm total conexão para aqueles que de fato entendem Cristo como cabeça da igreja. Essa questão de você estar totalmente ligado em Cristo, né? E no fim ele conclui, aí ele tem uma conclusão um pouco mais longa, e talvez justifique exatamente por essa grande amizade com que ele tinha com a igreja de Colossos, né? Ele faz uma saudação longa aí, ele sauda Tíquico, Aristarco, Marcos, que era aquele João Marcos, né? Ele fala sobre Epáfras novamente, ele fala de Lucas, do médico amado, né? Ele saúda os irmãos de Laodiceia, né? Lá no versículo 15, por causa da proximidade das cidades. Colossos era uma cidade, Laodiceia era outra, mas ele olha, saúda a igreja de Laodiceia. Então, provavelmente havia um intercâmbio ali entre essas igrejas, entre as trocas de cartas, né? Então, assim, é uma carta, ao mesmo tempo que ela é muito doutrinária, no seu aspecto cristológico, ela é muito pessoal. É uma carta muito pastoral também, né? É uma carta de alguém que se preocupa, de fato, com aquela igreja, com o comportamento da vida do cristão, e que ama aqueles irmãos profundamente, a ponto de citá-los nominalmente e fazer grandes referências a esses irmãos ali. Tudo bem? Vamos, olha, o tempo corre, meu Deus do céu. Vamos para 2 Pedro. Ó, até achei uma imagem de Pedro fazendo 2, assim, ó, com 2 Pedro. Ó. E aí Pedro, dono da chave da igreja, né? A gente já estudou sobre a primeira carta de Pedro, a primeira, desculpa, a segunda carta é o próprio Pedro que escreve, e aí eu quero deixar com vocês aqui o texto base de 2 Pedro, né? O texto que talvez ele simbolize melhor a carta, está lá em 2 Pedro 3, 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E no versículo 15 ele fala, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E a frase-chave de 2 Pedro é o combate aos falsos mestres. Então, se ali em Colossenses nós estamos combatendo as heresias, Pedro ele é mais direto no combate aos falsos mestres. A segunda de Pedro ela chama atenção. Os falsos mestres merecem a perdição. E o propósito dessa carta, de fato, é encorajar o crescimento na apropriação pessoal da mensagem cristã. Eu apropriar para a minha vida a mensagem cristã, com base para a segurança pessoal à luz da apostasia crescente. Então, há uma apostasia crescente por conta dos falsos mestres, por conta daqueles que se enveredam por outros caminhos e com vãs doutrinas, né, com comichões nos ouvidos, e Pedro está muito preocupado com essa situação, e ele escreve, de fato, para alertar os cristãos a respeito dos falsos mestres, né. Como ponto notável aí, coloco a palavra conhecimento, né, ela aparece 16 vezes, é uma carta pequena, de apenas 3 capítulos, e 16 vezes aparece a palavra conhecimento. E é uma carta que, apesar de não ser uma carta teológica, de doutrinária, por assim dizer, ela aparece ali no capítulo 1, versículo 21, o processo divino da inspiração. É bem conhecido esse texto, né? Jamais qualquer profecia foi dada por vontade. Enquanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, Pedro dá esse vislumbre doutrinário aí a respeito da bibliologia, né, de como os textos bíblicos foram escritos. E ele mesmo, no 3, 15 e 16, ele defende os textos paulinos como sendo textos sagrados, né. Há uma similaridade muito grande com Judas, eu fiz um quadrinho também que ajuda a gente a entender essa similaridade, combatendo o perigo das heresias dos mestres, né. E a aplicação para a gente é essa: será que eu consigo identificar falsos mestres e heresias? Eu tenho protegido a minha mente e olhado tão somente para Cristo? Quais são os desafios de conseguir identificar heresias? Identificar aquilo que é herético daquilo que é verdadeiramente de Deus. Eu acho que talvez só o Paulo saiba disso. Eu trabalho num banco, né? E hoje em dia, claro que o dinheiro é todo virtual, né? Mas os caixas de banco, eles fazem treinamento para saber se aquela nota é verdadeira ou não. Então, alguém vai depositar várias notas de R$ 100, o caixa de banco ele tem que ter uma velocidade, uma agilidade para saber se aquela nota ela é verdadeira ou se está sendo dinheiro falso que está sendo injetado na economia, né? Nada melhor para o cara que está com dinheiro falso colocar dentro de um banco, porque ele consegue ter esse dinheiro virtualmente e se livra de uma nota falsa. Qual que é o treinamento que as pessoas, os caixas de banco fazem para reconhecer se a nota é falsa ou não? Eles não veem todas as falsidades possíveis. Eles estudam tão somente aquilo que é verdadeiro. Por que eu quero dizer isso? Não estou dizendo que a gente não deve estudar heresias, não deve buscar saber quais são os principais movimentos heréticos. Mas o principal é você estudar aquilo que é verdadeiro. Ao estudar algo que é verdadeiro, você sabe identificar claramente quando alguma coisa é falso, assim como na nota de dinheiro, né? Se você sabe exatamente quais são as características da nota de R$ 100, prontamente, ao pegar e colocar contra a luz, você vai saber que uma nota é verdadeira ou é falsa. E aí, uma análise que eu faço aí, eu quis fazer uma análise tanto de 2 Pedro, quanto mostrando a sua relação com 1 Pedro. Isso porque, e eu não vou entrar no mérito aqui, 2 Pedro tem uma discussão temporal aí, né, da sua época, da formação do cânon, se de fato foi Pedro que escreveu ou não, porque tem algumas palavras um pouco distintas das usadas em 1 Pedro, mas isso é um assunto para outra hora, porque envolve muitas coisas aí. Mas eu quis trazer uma análise aqui para mostrar, eu entendo, assim como o Carlos Oswaldo entende, outros bons autores, que de fato é o mesmo Pedro que escreve, né? Então, eu já falei de algumas coisas aqui, da questão da canonicidade das epístolas paulinas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é essa ligação que Pedro faz entre os profetas e os apóstolos, está lá no versículo 2 do capítulo 3. Ele fala, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, é ensinado pelos apóstolos. Então, ele faz essa transição, olha, há um momento que houve a palavra dos profetas, e aí os apóstolos, eles vêm ensinando aquilo que o Senhor Salvador ensinou para eles, né? E aí essa contraste que eu faço aí de 1 Pedro é isso. Enquanto 1 Pedro ele trata de uma oposição extrema, 2 Pedro ele trata de uma oposição interna. Quando eu falo de oposição extrema de 1 Pedro, a gente lembra das perseguições que existiam, né? Olha, não vos assustei com o fogo ardente que arde no meio de vós, né? Que é aquela perseguição de Nero, julgando que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, aquela perseguição ferrenha física. Enquanto 1 Pedro está falando de uma oposição interna, de falsos mestres dentro do seio da igreja. Então, se 1 Pedro fala de sofrimento e perseguição, 2 Pedro vai falar de heresia e de apostasia. Então, tem essa diferença. 1 Pedro pede paciência, e 2 Pedro pede advertência. Olha, fique esperto. 1 Pedro, há uma necessidade de submissão, enquanto em 2 Pedro há uma necessidade de conhecimento. Por isso que a palavra conhecimento aparece 16 vezes. Você precisa conhecer o texto bíblico, você precisa saber a verdade. 1 Pedro traz conforto. Moroto. Pode falar, Paulo. Você me permite, tem algumas observações nessa carta, né? Uhum. Uma delas é o seguinte, por exemplo, 2 Pedro 2,19, ele fala
assim, da experiência ele relembra a experiência do Monte da Transfiguração. E no versículo 19 ele diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Ou seja, diante das trevas que nos cercam, né? Ele está falando aqui o seguinte: a única luz, a única candeia que brilha nesse mundo e ilumina a nossa jornada aqui é a palavra de Deus. E depois ele, 4 vezes, ele lembra a palavra lembrança. Ó, lembra disso, lembra disso. E depois, lá no capítulo 3, quando ele está falando da segunda vinda de Jesus, o versículo 11, ele diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, só com uma observação, né? Como essa carta, assim, ela é muito preciosa, né? Porque ela bate na parte da lembrança de tudo que a gente tem aprendido. Olha, não se esqueça, recorda isso, tenho mantido vocês lembrados, eu vou partir. Aí a gente lembra da de Sim. Paulo em Atos, que falou: olha, vocês vão ver só, vai ter lobo no meio de vocês, querendo arrancar a pele de vocês, né? E a palavra que é a luz, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Exatamente. Não, muito bem colocado aí, Paulo. Obrigado. É isso mesmo. É uma carta muito, muito preciosa, assim, né? Tem muitos detalhes preciosos, de fato. E aí ela trata, de fato, se 1 Pedro trata da esperança na volta do Senhor, 2 Pedro trata da confiança na volta do Senhor, né? E aí até o Paulo mencionou um pouquinho, mas só para fechar aqui essa parte de análise, né? Essa carta também é uma despedida de Pedro também, né? Pedro já estava falando: olha, essa é a segunda carta que eu escrevo para vocês. Ele já está num tom de despedida, assim como Paulo também teve um tom de despedida ali em 2 Timóteo, né? É uma carta também muito profunda nesse sentido, né? De ser de fato imagina, né? A gente pensa na vida de Pedro e de Paulo, esses colunas da igreja aí, né? Eles se despedindo dos seus queridos, escrevendo e tentando ao máximo alertá-los quanto às dificuldades que eles iriam enfrentar dali em diante, né? Uma proposta de esboço aqui, também aqui essa proposta, ela está... As propostas de esboço, geralmente, eu estou pegando um pouco da apostila do Palavra da Vida, que tende a ser um pouco mais sintética. O esboço do Carlos Oswaldo dura umas 5 páginas aí de esboço, né? Mas a ideia aqui é uma saudação de Pedro, né? Ele fala do crescimento no caráter, quais são as qualidades da fé, o conhecimento da palavra. Aí ele faz esse momento de condenação dos falsos mestres, o perigo, a perdição e a destruição. E depois ele fala dessa confiança na volta de Cristo, né? E dos ataques que vão ser recebidos, mas também da defesa, né? Ele fala no capítulo 8, né? Capítulo 9, talvez aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a confiança na volta de Cristo também tem que estar pautada de entendermos que nós não somos a igreja da história, né? Assim como Pedro e Paulo tinham a plena consciência que eles não eram a igreja da história, a igreja que vai terminar toda a história da humanidade. Essa confiança na longanimidade de Cristo está no fato exatamente de que Cristo não quer que nenhum dos seus se perca, né? E cabe a ele saber o tempo, a hora, o momento exato da sua volta, né? E no fim ele despede, né, do pessoal, ele fala: a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Uma despedida final aí do apóstolo Pedro. Tudo bem? Vou para Judas rapidamente. Judas, tem 7 Judas no Novo Testamento, viu? 7.
Então, você vê que não era, até porque Judas é de fato, a sonoridade no nosso português, ela é essa mesma, é de Judá, né? Era um nome comum na época, né? Assim como o nome Saulo, que vem do rei Saul, também era um nome comum na época. Você tem esse nome Judas, né? Ele é um nome muito comum talvez hoje nem tanto mais, né? Porque acaba caindo sempre nesse Judas que negou a Jesus, né? Que fez o que fez. Mas outras pessoas, pelo menos 7 no Novo Testamento, são chamadas de Judas. Olha que interessante, né? E é um desses Judas que é meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago que escreve essa carta aí, né? Aliás, ele se apresenta não como meio-irmão de Jesus. A gente sabe que ele é meio-irmão de Jesus porque ele é irmão de Tiago. Ele se apresenta como irmão de Tiago. Ele se apresenta como servo de Cristo, mas irmão de Tiago. Tiago era coluna da igreja em Jerusalém. O versículo 3, eu até coloquei ele como chave aqui, mas ele está lá em cima, né, da batalhar diligentemente pela fé. Essa batalha pela fé, né? E de fato é essa. O verso a batalha pela fé preciosa é dos crentes, com doutrina valiosa. E o propósito da carta é estimular os crentes a defender a fé contra o antinomianismo, recapitulando os juízos de Deus sobre hereges, revendo o caráter dos adversários e relembrando dos seus deveres frente ao erro. Um propósito quase maior que a carta. A carta é uma carta pequena, de 25 versículos apenas. Ela tem muita similaridade com 2 Pedro, eu vou mostrar isso agora aqui no final. Como ponto notável é isso, né, de Judas ele não se declarar, eu sou meio-irmão de Jesus e por isso eu tenho primazia para escrever. Ao contrário, ele, assim como Tiago, ele se coloca como um servo de Cristo, né, mas de fato ele era filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago ali e meio-irmão de Jesus. É uma carta que ela é um pouco difícil porque ela tem citações de pseudepigrafia, do livro de Enoque, alguns textos que estavam fora do âmbito da canonicidade, mas a partir do momento, isso o Carlos Oswaldo coloca muito bem, a partir do momento que Judas, como autor inspirado, ele coloca dentro do seu texto um texto pseudepigráfico, aquele texto passa a ser canônico. Paulo, ele faz isso de certa forma quando ele cita um verso que era famoso na época, quando ele cita um verso dos poetas da sua época, e ele coloca isso no texto bíblico, passa a ser um texto canônico. Novamente, não dá para entrar em tudo isso aqui em 2 minutos, que é o que eu tenho restante, mas essas dificuldades de entender o texto de Judas passam, sim, pela pseudepigrafia, mas elas podem ser entendidas exatamente olhando para 2 Pedro, saber que Judas foi movido por Deus para trazer aquele texto pseudepigráfico para dentro do texto de Judas, mas com o sentido de trazer ali um ponto interessante para os leitores que eram judeus, que tinham a visão do Antigo Testamento. A aplicação será que eu consigo identificar falsos mestres? Então, para você ver, 2 Pedro eu consigo identificar heresias, Judas eu consigo identificar falsos mestres. Aqui um pouquinho do contexto histórico de Judas, né? Eu falei dos textos apócrifos que ele usa. Judas é uma carta aberta às igrejas judaico-cristãs do mundo grego, e ele adverte contra esse gnosticismo destrutivo. Ele tem um ambiente cultural também é muito similar ao de Corinto, principalmente pela característica da liberdade ética, né, muito exacerbada, com desvios de conduta. E você vê isso no texto no texto de Judas, onde ele faz referência, por exemplo, no versículo 7, a Sodoma e Gomorra, que é essa ideia que ele fala que vai ter uma punição no fogo eterno, essa ideia um pouco da libertinagem sexual que era também observada em Corinto. Aí eu coloquei aqui algumas características dos falsos mestres, queria ter um pouquinho mais de tempo para tratar delas, mas Judas, ele não nomeia os falsos mestres, mas ele diz como você pode observar. Ele fala quem são esses caras. São rochas submersas, ou seja, o perigo para o marinheiro de ter uma rocha submersa. São nuvens sem águas, ou seja, nuvem sem água é nuvem que não serve para nada, ela é uma nuvem vazia. São libertinos, eles são
destruidores, são orgulhosos, eles são ondas bravias do mar, né, que chegam e destroem tudo, são estrelas errantes, são brutos sem razão, são aduladores, ou seja, Judas, ele pinta o set aqui, traz todas as características dos falsos mestres. E aí, por fim, e até pelo nosso tempo aqui, aliás, Judas, só para ficar, não é propaganda não, mas no site da Igreja Fonte, tem uma aula sobre Judas, quatro dias de aula, que eu dei junto com o pastor Marcelo Berti, quando esse ainda estava em Campinas, e a gente falou sobre Judas em 4 aulas, então, em 5 minutos, é só isso aqui que dá para abordar. E aí você tem um pouco dessa relação de Judas com 2 Pedro. Percebe, então, dos 25 versículos de Judas, 12, então, quase metade dos versículos de Judas tem uma ligação muito grande com 2 Pedro. Há quem diga que Judas veio, de fato, depois, em termos de escrita histórica, e Judas se valeu, sim, do material de Pedro, talvez pelo contato que tivesse o apóstolo Pedro com o meio-irmão de Jesus, e Judas se vale do texto de Pedro para também compor a sua carta, só que endereçada para um grupo diferente. Isso não era incomum na época, né? E aí fica essa tabelinha como uma ajuda aí para vocês, depois, se quiserem estudar um pouco mais sobre Judas e 2 Pedro. Tem um livro que eu não tenho ali em casa, mas eu sei que na igreja tem, até na livraria, para vender, e na biblioteca para emprestado, que é do MacArthur, chama Contra Heresias, e ele fala sobre Judas. É um livro que o MacArthur escreveu sobre Judas. É bem interessante, muito bom livro. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu sei que tem na igreja. E aí o esboço é muito simples, até porque Judas ele faz uma introdução breve, ele queria escrever sobre outra coisa, mas ele vê a necessidade de escrever sobre os falsos mestres. Ele faz essa descrição de quem são os falsos mestres. Tanto do julgamento, ele fala sobre o passado, características do presente e julgamento futuro, né? O que vai acontecer com esses falsos mestres? Ele fala, quanto a esses foi que profetizou Enoque, né? Ele fala que esses são murmuradores e a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores uns dos outros, são interesseiros, né? Ele faz todo esse panorama dos falsos mestres. Depois ele faz uma defesa para a gente lembrar das palavras dos apóstolos que foi proferida que aprenderam do Senhor Jesus, né? No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E ele fala desse alerta, dessa defesa, o que nós temos que fazer. E ele fala uma coisa interessante aqui, né, no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aí mostra um pouco da preocupação de Judas nesse momento de apostasia, de abandono da fé. Nós não temos que tratar os irmãos em Cristo com dureza, com rispidez, mas de compadecer, e salvando-os e arrebatando-os do fogo. Olha, ele fala assim, sede também compassivos em temor. Então ele fala dessa compassividade, nós amarmos de fato os irmãos e apoiar e ajudarmos aqueles que estão em dúvida, né? A luta, né, do inferno contra a igreja não vai prevalecer, mas não quer dizer que a luta vai cessar. A luta é constante. Ok? E aí nós terminamos.